Chegando pra mais um Quinta Legal, meus amigos! É rumos e trilhas.radio.br. Como eu vou dizer agora sempre, Dogleta, vem que é bom, Dogleta! Você acha que ficou legal e tá falando, né? Aí Mas- fica aquela coisa de assim, uma coisa que fala, uma hora vai pegar. Mas tá aí você vai bombando. falar assim, não falei? É isso aí, ouvinte! Rumos e Trilhas, é rumositrilhas.radio.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Vamos chegando aqui pro Quinta Legal, Quinta Diversidades, Dogleta, olha isso, de olha. assuntos. Também é uma diversidade, porque nós recebemos um elogio, então quando acontecem elogios aqui eu fico meio deslocado, viu, Dogleta? Já perdeu a linha, perdeu a compostura. Eu já não consegue mais tenho, saber. meu cérebro ainda não consegue identificar elogios. Faz tempo. Elogio é algo que não faz parte ainda desta rádio, viu? Ah, cara, vamos lá, a gente batalha, vamos fazer o que os produtores mandam aí, manter a dimensão do programa e quem sabe conseguir um resultado bacana. É isso aí, ouvinte, o Rumos e Trilhas, você já sabe, todo dia às 20, rumositrilhas.radio.br, estaremos lá, não damos trégua a vocês, não é isso, Dogleta? Não, todo dia tá lá às 8, final de semana e As todo pessoas dia acho que às acessam 8. falam, não, hoje eles Tá não todo vão dia, falar, e a gente tá Dia lá. tá e tá na internet. Quem não quiser ouvir, a gente tá lá também. Quem não A gente tá o tempo inteiro em todo tá lugar. no YouTube, digitou Rumos e Trilhas, vai encontrar. Onipresentes? Muito, né? Porra, Douglas, agora... É. Tudo bem que nós estamos na Eu me empolguei, Páscoa, velho. mas Cara, onipresente, mas é você aquilo, partiu pra eu uma vi outra que- galáxia, hein? É, elogio, você viu a Você viu, fala um bagunça pouquinho, tudo. por isso que nós não somos elogiados, É, foi tá um certo. pouquinho, você já se achou onipresente? É, então, desculpa. É isso aí, ouvinte, Rumos e Trilhas. E lá no Instagram, agradecendo vocês também, que tá muito bacana. São seguidores e mais seguidores e mais seguidores a cada dia. Então segue a gente lá, é @Rumos e Trilhas Web Rádio, não é isso, Dogleta? Eu falei certo? Ó, tá vendo? Agora, você, depois de muito tempo, está certo. É isso aí, então @Rumos e Trilhas Web Rádio, gente. Vai lá no Instagram e no Facebook, vocês já sabem, né? facebook.com/Rumos e Trilhas Web. Estamos aí pelo YouTube. No YouTube tem todos os programas. Você pode ouvir quantas horas quiser. Dogleta, te falei no programa de ontem. O pessoal pediu que colocássemos em podcasts. Estamos analisando. Por quê? Você não vai. O público aqui não manda? Mais ou menos. Se houver público para isso, colocaremos. Estamos em fase de teste. Ah, então quer dizer que a gente não. O público Estamos- pede, a gente não aceita. Estamos Assim. analisando a melhor forma para que não tenha problema algum com os ouvintes, eles consigam ouvir perfeitamente. Em breve traremos mais novidades. É isso aí, um abraço pra todo mundo que acompanha Rumos e Trilhas, fora aqui de São Paulo, que é onde é a nossa gravação, né, Dogleta? Mas Salvador, nós tínhamos uma ouvinte lá em Salvador, ela parou de ouvir a gente? Você lembra o nome dela, Dogleta? Não, tá ouvindo. Ela tá ouvindo ainda? Eu vou lembrar o nome dela aqui. No Rio de Janeiro, o nosso grande Ian, um abraço pro Ian. Ian, cadê você, pô? Você mandava matéria, coisa, também sumiu? Santa Catarina, uma colega, minha irmã, Santa Catarina, sua irmã, cara, desculpa, qual o nome da sua irmã? Fabiana. Fabiana, um beijão pra você. É Fabiana Pires? Fabiana Pires, exatamente. Olha, Fabiana Pires. Cara, ela escuta todo o Quinta Legal. Ela escreve lá no... Você viu, né? na fanpage. Você viu? O que você tá fazendo com ela? Eu acho Tá que forçando? como ela tá estudando pra ser juíza, né? Então quando ela tá estudando muito, eu acho que ela fala, eu preciso vaziar a cabeça, aí ela vem e ouve. Que que você quer dizer está com ligado isso? ao assunto que é o assunto dela, né? Que é a advocacia, só que de uma outra forma. Muito Então, ela não obrigado, deixa de Fabiana. Porque é muito parceira, sempre escreve, fala, vou escutar, tô junto, dá dica. Precisa trazer ela aqui, né? Precisa, que ela é do sul, ela vem pra cá, faz prova, volta, de tudo e tal, não sei o que. Digamos que é uma aula de reforço pra ela. Então é Aí, isso aí. mano, Então é nós uma estamos aula de- ajudando. Então se Aula ela de força. passar como juíza, ela vai ter que pagar alguma coisa pra nós do salário? Tem um nexo, né? Ah, juiz
juiz consegue, juiz consegue. Tem um juiz nexo, consegue. né? Já que tá estudando por aqui. Ah, defende a gente. Então já Ela fica defendendo a gente. É isso aí, vamos seguindo no Quinta Legal. E também temos que agradecer os nossos amigos do escritório. Você vai falar o nome do escritório hoje? Vou. Vai, porque eu não vou dizer, porque sempre eu erro e tivemos bronca da produção, os patrocinadores caíram matando. Então você mande abraço para nossos amigos. O nome novo? Não, depois a gente fala pra ele o nome novo. Depois mas fala o nome novo? primeiro o que era antigamente. Um abraço aos amigos da LNZ, Sociedade de Advogados. É isso aí, ouvinte, rumos e trilhas. Dogleta, vamos seguindo aqui então com o assunto do dia, meu amigo. Por onde que você anda? Mari Gabi agora entrou no escritório. Mari Gabi, onde você estava? Eu estou em todos os cantos, escritório, estúdio, é uma loucura. Você, hoje o estúdio aqui tá uma bagunça, é onipresente. Doutor, você viu quando o cara... todos são onipresentes Eu aqui. tinha desistido, mas o produtor falou, dá mais uma chance essa semana. Essa semana já é a 8ª chance que eu tô dando. Você ia sair fora? Já tava indo. Então, Dogleta, vai para o seu quadro ou você vai tomar o café primeiro? Não, vamos pro quadro. Posso ir pro Então quadro? siga, meu amigo. Assunto do dia. Cara, vamos logo direto, porque esse assunto não tem delongas. Inadimplência. Cara, vamos falar como agir quando você é o credor e quando você é o devedor. Você, por exemplo, esse caixaria qual? Esse assunto eu não estou confortável hoje. Eu também não tô. Desde quando nós almoçamos e vocês falaram a pauta, não é algo que eu estou me sentindo confortável, Dogleta. Eu vou fazer a pergunta e vou sair, depois eu só vou ouvir as respostas, porque se ficar aqui, vai que as pessoas querem fazer perguntas pessoais e vai ficar meio O estranho. meu medo é esse, é começar a perguntar e as pessoas acharem que sou eu. Eu vou falar que um amigo meu perguntou. Aquela velha história? Um amigo meu pediu pra perguntar. O pior é que vamos olhar pra mim na mesa, né? Mas vamos lá, vamos Vamos começar, lá, Dogleta. Então vamos seguir esse barquinho. E antes de seguir, então, você poderia, por favor, dizer quem vai nos sanar nossas dúvidas? Vamos seguindo Por favor. aqui. E porque aconteceu algo que nunca antes na história desta rádio aconteceu, Dogleta. E Mari Gabi? Eu queria dizer oi, estou aqui, não deu tempo de me apresentar e os meninos também esqueceram. Então, oi, doutor Leandro, nosso convidado, muito obrigada. Prossiga, Leonardo. Então, como eu estava falando, nós temos hoje algo que nunca aconteceu na história desta rádio. Alguém voltou à rádio. Ele já esteve por esses estúdios N54Z e voltou, Douglas. O que isso quer dizer? Ele gostou, ele não tem juízo algum. Ou ele não tem o que quer fazer? dizer? Ele vem pela amizade, ele é movido pelo dinheiro. O que aconteceu, Dogleta? Olha, não pesquisei, não vou pesquisar, vou manter a ideia de que ele gostou. Vou manter isso, por favor, não pergunte até o final do programa. Mariana, também não pergunte, o senhor também, não, por favor, não se manifeste. Eu já vi que o senhor tá com um sorriso no rosto, eu vi que foi por vontade própria. Simpático. É isso aí, gente. E nós estamos aqui, então, novamente com o doutor André Fontolan Escaramuça, advogado, coordenador jurídico da Empress, que é a empresa especializada na recuperação de crédito para empresas, pós-graduado em Direito Civil, processo civil pela Escola Paulista de Direito, EPD, instrutor do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo e autor de artigos jurídicos. Consegui. Você já percebeu que se pegar só os cargos do pessoal que a LNZ traz aqui, daria uns 3 programas, só pra falar o cargo dos caras. Só pra falar só quanto... os cargos, ó, pessoa X o cargo, daria uns 2 programas, talvez. Douglas, sem ninguém escutar a gente, quanto será que ele ganha? Se ganhar um pouquinho de cada um aqui, né? Por cargo? Eu não sei, não é assim? Fechou. Então vamos lá. Tá bom. Vamos seguindo aqui, doutor André. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo retorno, viu, doutor André? Valeu mesmo o carinho, vir aqui novamente bater um papo com Rumos e Trilhas. Eu que agradeço aí o convite novamente de vocês, a atenção, e realmente eu vim por livre e espontânea vontade, porque eu adorei a última vez, é muito confortável conversar assim, sem o juridiquês, como o próprio slogan de vocês, é muito gostoso
inclusive tentar orientar as pessoas que ouvem, ajudá-las de alguma forma. Então aqui o objetivo é esse, sanar pequenos esclarecimentos e me divertir um pouquinho com vocês. Tá ótimo, doutor. Então vamos começar esse programa aí, Mari Gabi. Você que sentou agora, você agora tá estrelona, chega em cima da hora, só chega pra sentar e gravar com café. Você que ela só sentou depois que pôs o café, encontrei com ela ali. aí ela sentou, agora ela faz a parte dela e vai embora. Enquanto ela perguntou, café com açúcar ou sem açúcar? Eu falei, acho que sem. Ela põe um pouquinho lá, que pede pro Léo mexer que eu já tô chegando. Falei, Ah lá. hã? É isso aí. Sabe, eu tava lá, porque eu fui receber um presente que eu acabei de receber. E obrigada às meninas aí que mandaram um presente pra mim. Recebi uma cesta linda de Páscoa. E é isso, gente. Sou eu, né? Não, ela ganhou essa cesta mesmo? Cara, eu não sei, se ganhou, ela não vai sair da inteira aqui, não. Não, mas isso é sair. verdade. O convidado vai ganhar chocolate hoje. Se tiver uma cesta ali, o convidado Vai ser pro chocolate. convidado, Vai é pro isso aí. convidado. Mari Gabi, por favor, comece a sabatina então. Bom, eu queria dizer também que eu tô muito desconfortável em relação ao tema aqui, mas vamos lá. Temos muita Eu coisa queria dizer aqui. que nós estamos indo embora. Doutor André, muito obrigada de ter vindo. E eu quero saber o seguinte. Eu vou falar sou, mas assim, nada, sabe, me referindo a mim. Quando eu sou credor e alguém me deve valores, o que eu tenho que fazer, doutor André? Como que eu devo proceder? Eu não sei por que você fez essa pergunta, saiu uns 2 da sala aqui. Então, o pessoal tá saindo, o pessoal tá se sentindo desconfortável, mas tudo bem. Agora que você vai vamos lá. saber o que fazer com seu crédito, eles estão com medo. Então, primeira coisa, ninguém nessa vida tá isento de um dia ser credor e um dia ser devedor. É inerente à vida do ser humano, à vida do brasileiro, um momento de ser credor, outro momento de ser devedor e às vezes, muitas vezes, ser os dois. Então, quando eu sou credor, a primeira coisa você tem que ver qual que é o seu crédito. Da onde que ele vem? Não adianta você entregar na mão do seu vizinho um dinheiro e falar, amanhã você me paga. O que prova que ele vai ter que te pagar? Né? No Brasil, aqui todas as provas são documentais, então a questão verbal aqui é em segundo plano. Então você tem que ter primeiro um documento que comprove o seu crédito. O que nós temos mais utilizados no Brasil hoje? São as duplicatas mercantis, que representam uma compra e venda mercantil, né? Eu sou um lojista, eu compro roupas para revender. Minha relação com o fornecedor de roupas, com o fabricante de roupas, é uma compra e venda mercantil. Eu não vou comprar para uso próprio, eu vou comprar para revender. Se eu compro para uso próprio, aí eu sou um consumidor. Então, dessa relação de compra e venda mercantil se originam duplicatas, que é um documento que comprova que ela vai pagar no tempo combinado já aquele título. Nós temos também os cheques, que é o que todo mundo conhece, né? Tem os cheques que se compensam, os cheques que voam, os cheques que nadam. São os mais utilizados aí, né, doutor? Os cheques bumerangues, né? Que são aqueles que vão e vêm. Então, tem os cheques que é um título de crédito também, é o que todo mundo mais conhece, é o que mais é utilizado ainda nos dias de hoje. Temos também outro bem comum que é a nota promissória, que é aquele papelzinho que você compra na papelaria ali e preenche uma promessa de dívida futura. Ou seja, eu tenho que te pagar, eu fiz um empréstimo pessoal com você, ou fiz uma compra e venda de um quadro seu, do seu carro, mas não vou pagar agora. Vou pagar daqui 30 dias, 60 dias para você. Como documentar? Uma nota promissória. Eu estou prometendo que eu vou te pagar em tal tempo. Né? Então você compra na papelaria esse bloquinho de nota promissória, preenche, assinou, você está se comprometendo a pagar no tempo determinado aquela dívida para o possuidor do documento. Isso tem valor, já tem valor? Não precisa registrar em cartório, nada? Não precisa registrar em nada. Né? O Assinou valor lá. tem que ter o valor sim. Assinou, assinei. Assinou, colocou o valor e a data da promessa de pagamento. Tá valendo o título. Assim como o cheque. Perdão, doutor André. Aproveitando aí a questão da nota promissória. Se ela é vendida numa papelaria, é relativamente um documento comum. Para ela ter uma validade, ela tem que ter um carimbo, ela tem que ter uma assinatura X. Qual é a forma de validade? Como é que eu vou usar o termo? Que realmente ela é válida mesmo, sabe? Todo título de crédito tem 3 características. Que é a liquidez, a certeza e a exigibilidade, né? A liquidez, o que é? É o valor. Qual a liquidez de um cheque? É o valor que você colocou no cheque. Na nota promissória também, é R$1.000. É aquele lá o valor.
porque o cheque ainda tem a relação do banco, né? É um documento que você tem um controle maior Sim, do é que uma porque- nota promissória. É porque o banco tem, o cheque tem um intermediário, que é o banco. Isso. Nota promissória não tem intermediário. É como se fosse um cheque, mas envolvendo apenas o credor e o devedor. Ponto. Né? Então a certeza do cheque, da nota promissória, é exatamente a forma. Então aquele formato padrão da nota promissória também preenche uma característica, assim como o formato padrão de um cheque. Não adianta pegar uma folha sulfite e escrever aqui cheque. Você olha e sabe que não é um cheque. Nota promissória você pode até montar num computador, mas sempre seguindo as regras que a lei da nota promissória exige. Para você não ficar batendo cabeça na hora de montar um promissório em casa, vai na papelaria que já é padrão os requisitos da nota promissória. Né? Ainda E a usa todas exigibilidade. essas aí, doutor? Usa, sim. Usa Qual todas. dessas mais usa aqui? Que o senhor Ainda falou? é o cheque. Acho que é o cheque, tá em primeiro Sim, lugar, sim, né? O cheque é o que mais se usa ainda. Né? Na relação das pessoas comuns. Né? Eu digo assim, não empresários, relações comerciais, nesse caso não. Relações comerciais, o que mais é utilizado sempre é a duplicata mercantil, que tem a nota fiscal por trás. Os contratos, né? Sim, contratos também é muito comum em todas as instâncias. Né? Então, o contrato, ele assinado por duas testemunhas, ele também é um título executivo extrajudicial. E também pode ser cobrado da mesma forma que um cheque ou uma promissória. Só que tem mais formalidades para você ser exigido que o cheque ou uma promissória, que são títulos simples, títulos comuns, todo mundo tem acesso. A promissória, então, o pessoal não dá muito valor para ela. É, Mas é um documento fantástico. olha aí. Ele vale tanto quanto o cheque. Se a gente pegar, Sim, fizer lá uma sim, promissória, sim. pode Fantástico. Inclusive aquela que está na sua mesa ali já pode preencher, assinar. pode executar? Sim, 100%. Olha, gastando! 100%. Falando em cheque, Muito falando bom, em cheque, fala, tem garoto. uma curiosidade. Se você passar Cândida no cheque, ele mostra uma marca d'água. X. Ah lá. É verdade. Isso Você prova sabia alguma disso? Isso é coisa, curiosidade ou Não, é estelionato? Verdade. Tem outro nome Isso isso. é verdade, tem uma Não- reação não é química que curiosidade. aparece. No micro-ondas também a tinta, dependendo da caneta, ela some a tinta, viu? No micro-ondas? É. Quantos segundos, doutor? Não, mas é verdade mesmo. Pode passar, você vai ver. Ô, doutor, mas Deixa eu- então, aí a pessoa passou, né? Tem essas formas de prometer que vai pagar, Exatamente. tá? E aí, qual que é o próximo passo? Recebi, tá? Eu executo, entra na justiça. Não, recebeu, não tem Como que é se que é conversar. Né? Você pegou um cheque e apresentou o cheque, compensou, resolvida a situação. Tá. Você tem uma nota promissória, no dia determinado, o sujeito veio com dinheiro, olha, está aqui o seu dinheiro, me devolve a nota promissória, está resolvida a situação. O nosso problema aqui é quando chega o cheque e não é compensado, a nota promissória no vencimento não é paga no banco, a promissória, perdão, não é paga diretamente. É porque a promissória eu tenho que ir na pessoa e pagar, né? Sim, promissória é uma relação entre as partes apenas. E o seu recibo, o que é? Você pegar a promissória em mãos de novamente. Então, Aí você pega aquilo, tem a rasga e promissória. acabou. Rasgou, acabou. Não precisa guardar. Precisa guardar a promissória, não, doutor? não precisa guardar. O teu recibo é a promissória. Porque a nota promissória, assim como o cheque, ele é um documento que quem é credor é aquele que tem o documento em mãos. Então, se eu tenho o documento em mãos, eu sou credor. Então, se você está com a minha promissória, você é o credor. A hora que você me devolve a promissória antepagamento, você passa a perder o seu crédito, porque o documento voltou em minhas mãos. E aquilo então eu posso rasgar e jogar fora. Rasgou, Não tem que guardar acabou pra mostrar que já não, paguei. Acabou de ligar, eu vou fazer um recibo que pagou. Não. Você pode, por excesso de cautela, excesso de zelo, assim, faz um recibo a mais, mas a própria entrega do documento por si só já é o comprovante de pagamento. Porque a outra parte não tem como ser credora sua se não estiver com o título em mãos. Muito bom, tá vendo, Dogleta? Não tem Tô vendo. Então, Tô quando vendo, você tô conseguir ouvindo. recuperar suas promissórias, você vai Cadê- ficar mais tranquilo. Seus pins. Você vai ficar mais tranquilo. Cadê seus pins? Eu tô até sem crachá, É, então. ainda mais no PIN. Então, o nosso Deixa- problema aqui, eu falei, tá, tudo se resolve com pagamento. Sim. E quando o Sim. sujeito não paga, aí que nós temos problema. Primeira coisa é tentar conversar com o seu devedor. Esse é o primeiro passo. Né? Tentou ligar, tentou achar, o sujeito sumiu. Mandem uma notificação extrajudicial para o cliente. Mande uma carta com comprovante, um telegrama com cópia, para notificá-lo de que ele está em mora. É obrigado a fazer isso? Não, não é obrigado. Tô com raiva do sujeito, já quero executar.
você pode executar. Então, doutor, tem dia pra executar que nem... eu tinha que pagar dia 20. Aí dia 21 não caiu. Eu já posso ir pra justiça se eu quiser? Pode, claro. Não Isso tem um período prazo, que fala, não. pô, mas você tinha que esperar uma semaninha aí. Não tem prazo. Isso não tem. Não tem prazo. O que tem prazo é se você apontar o título em cartório para protesto. Por quê? Quando você leva um título para protesto, aí qualquer um desses títulos, o contrato, a nota promissória, o cheque, a duplicata, o cartório faz o quê? Ele manda notificação para o devedor que ele tem 5 dias para pagar o título em cartório. Se ele não pagar em 5 dias, aí o título será protestado. Doutor, só um parêntese. Você poderia explicar aos nossos ouvintes o que é executar o sujeito, mais precisamente, antes que as pessoas entendam errado, por favor? Eu achei que é uma rádio com questões radicais aqui. Isso, Né? Ainda mais hoje em dia, né? É sempre bom falar direitinho. Doutor André, em questões de contrato, se esse contrato ele é simplesmente assinado, não reconhecido, firma, nada, ele tem validade? Tem validade. A questão é que você não pode, se não tiver as testemunhas, você não pode executá-lo direto. O que é o caso de executar direto? É entrar com a ação judicial de execução. Lembrando que a ação de execução não é a única ação para se cobrar títulos de crédito. Você tem outras ações. A melhor de todas é a execução. Por quê? Porque você não vai discutir com a parte contrária se ele deve ou não. Você já vai direto em cima do patrimônio do devedor. Só que para você executar, você tem que ter documentos que preencham uma série de requisitos. No caso do contrato, por exemplo, se ele tiver assinado por 2 testemunhas, você já pode pronto executá-lo. Se não estiver assinado por 2 testemunhas, você pode entrar com outra ação, uma monitória, uma ação de cobrança, mas não executá-lo. Porque é requisito do contrato para ser executado que seja assinado por 2 testemunhas. Igual o cheque. O cheque passou de 6 meses, você já não pode executá-lo direto. Você pode entrar com outras ações de cobrança, mas não a execução se você perder a prescrição. Isso é importante. O contrato, duplicata, nota promissória, do vencimento, você tem 3 anos para executar, entrar com ação judicial de execução para cobrá-lo. Depois disso, você tem mais 2 anos para entrar com outras ações, mas não a execução. E o cheque, que é um título mais facilmente cobrável, vamos dizer assim, porque ele é uma promessa de pagamento à vista, você não tem, dificilmente você vai conseguir contestar a validade de um cheque. Só ele tem um prazo muito pequeno. Então, depois do vencimento, tem ali 30 a 60 dias para você poder protestá-lo, segundo a lei do cheque, né? Depois disso você tem mais 6, depende da praça, né? Se é na mesma praça que emitiu o cheque, 30 dias, se é de praça diversa, 60 dias. Depois disso você tem mais 6 meses para executar, só. Acabou os 6 meses, aí você tem outros prazos para entrar com outras ações. Mas todo mundo fala em executar por quê? Porque realmente é a melhor ação de todas. Você não vai discutir com o sujeito se ele deve ou não deve. Lógico, o devedor tem remédios jurídicos para poder se defender e aí provar. Mas ele dificilmente vai conseguir parar essa ação de execução. E a execução é direta no patrimônio, não é em cima da pessoa. Maravilha, isso aí, maravilha, ouvinte deixa eu- Rumos e Trilhas. Hoje aqui com o Dr. André Fontolan Escaramuza. Retornou aos estúdios, veio bater um papo com a gente. Hoje a gente falando de inadimplência, um assunto que eu tenho certeza que todo mundo tá com os ouvidos coladinhos aí em Rumos e Trilhas, né, Mari Gabi? Não tô sabendo. Você não tá interessada por esse assunto? Não, tô pra poder passar pras pessoas que trabalham comigo. Às vezes elas têm alguma dúvida e tal. Mas eu tô tranquila. Pessoas próximas, né, que vivem com Próximas. você. Próximas. Vai poder ajudar bastante esse programa. Acho que terminando esse programa, veremos uma questão de execução. É isso aí. O problema é que a gente não tá preenchendo nenhum requisito pra executar. Eu tenho perguntas a fazer. Eu queria chegar nesse ponto aí. De esfera empresarial, tem uns amigos nossos aí, uns parceiros nossos de uma agência. E eles nos mandaram uma pergunta, né? Que foi feito um trabalho e não foi feito nem foi troca de e-mails. Isso é válido? O e-mail ele serve como prova, não como título. Então, vamos supor, você prestou serviços que foi contratado de forma totalmente informal. Não foi feito nenhum contrato, mas você fechou o serviço
e fechou valores por e-mail, por testemunhas, tudo mais. Então você tem um princípio de prova para cobrá-lo judicialmente. Você precisa provar que esse serviço foi realizado e que não foi pago judicialmente. Então, os e-mails servem como parte de prova, mas só eles é uma prova muito fraca. Então você vai precisar de uma prova testemunhal, de repente alguma coisa que comprove que o serviço foi realmente realizado. Fotos servem. Fotos servem perfeitamente, claro, com certeza. Com certeza. Então tudo isso é início de prova para que você faça uma cobrança judicial. Você não pode executar, porque só se executa título executivo. Mas você pode cobrar tudo aquilo que te devem, desde que você prove que te deve. Eu consigo, aí, tá vendo? só um adendinho rápido. Eu consigo levar isso para uma esfera internacional? Claro, 100%. Com essas mesmas documentações, Sim, nesse exatamente, mesmo caso, por exatamente, exemplo. Exatamente. Tá. Você Pessoal, ficou aí- mais tranquilo agora? Não, eu só queria... né, Que ficar ajudou mais os seus embasado, amigos, é isso que Ajudou você meus falou. amigos, nossos Que amigos. ajudou Isso é um seus caso amigos. real, viu, doutor? Isso de verdade é um caso Eu real. vou perceber. Isso tá acontecendo, Isso tá doutor. acontecendo. Isso está uma nuvem que está rodando aqui as cabeças de alguns amigos. Isso que é importante. Você tem uma empresa, ou você costuma realizar vários tipos de serviços, é importante você ter um suporte preventivo. É muito importante. Por mais que você gaste no início, vamos supor, estou começando a prestar serviços numa certa esfera, não tenho muita experiência, como me preparar, é legal você pegar uma consultoria para você se preparar para poder prestar esse serviço. Porque uma eventual necessidade de cobrança, como é o caso, o mundo é outro. O mundo passa a ser colorido e não mais preto e branco. Do que você, de uma forma, no ímpeto, vai realizando as coisas na confiança e depois tem que correr atrás do prejuízo. Então isso é muito importante. Por isso que advogado, o pessoal pensa em advogado sempre numa questão de contenção. Né? É igual polícia. Não falam que a polícia inteligente é aquela polícia que se prepara, que se previne e tudo mais? Uhum. E aí depois, quando dá tudo errado, o pessoal vai atrás da polícia militar, que é uma É. polícia contensiva, né? Sim. Ostensiva. O direito é igual, o advogado atua tanto ostensivamente como preventivamente. Mas sempre que você busca um conselho preventivo, quando surge o problema, o seu mundo é outro. Alertaeios. É isso aí, o 21 Alertaeiros. rumos e trilhas. Hoje aí, ó, muita dica sobre inadimplência, tanto pra quem deve quanto pra quem tem a receber, né? Porque tomar cuidado mesmo, falar contrato, ver com quem tá fazendo, estudar direitinho, porque senão depois lá na frente é igual o doutor disse, o mundo não é tão colorido assim, né, doutor André? Enquanto o doutor André toma mais um cafezinho aqui, Mari Gabi, você está preparada para o seu quadro? Você vai falar alguma coisa? Não vai falar nada? Eu Você vou, tá com tenho vontade? Morrendo de vontade, porque a dica é muito legal. Então vamos lá com Mari Indica! Bem, minha dica de hoje é de uma exposição que se chama Sensações do Futuro. É a comemoração aos 350 anos do grupo Sangoban. Muito bacana, lá no Parque do Ibirapuera. É uma exposição itinerante aí que tá rolando em 4 cidades do mundo. Xangai, na China, até dia 4 de abril aqui em São Paulo. Então corre, você que tá escutando aí. Vai pra Filadélfia, enfim. Vai lá que você vai ver as sensações de ver, ouvir, colorir e criar. É gratuito e vai das 10 da manhã às 10 da noite. Então você não pode perder. Sensações do Futuro. E trilha livre, hein? Trilha livre, Mari Gabi? Trilha livre. É isso aí, isso foi Mari Indica! Ê, Dougleta, cada dia a Mariana dando um show na gente, né? O que você acha? Você acha que a gente consegue acompanhar ela ou não? Tá chegando no meu nível. Ah, ela tá conseguindo Eu tô encostar em chegando. você. Isso. E aí, Mari Gabi, vai deixar? Eu vou mostrar os meus brindes, aí a gente vê quem tem mais brinde. Ah, é que aí não dá pra comparar, mano. Isso aí é outra esfera. Você é menina e eu sou menino. Aí já não consigo competir. Quem tem mais fã aqui na rádio? Eu. Quem tem, Aí Dougleta? a gente vai fazer uma enquete. Vamos fazer essa enquete aí pra Vamos ver quem fazer tem mais Vamos, fãs. vamos. Quem ganha fazer? mais presente? Aí Quem o- ganha mais O presente? Fabinho ganha a Fabinho. enquete, o produtor. Eu acho que nós devemos lançar lá no Face.
De quem você gosta mais? Não, aí é perigoso, né? Eu posso você ficar já mal. sai É bom, a gente já sai igual. Cada um sai... Não, a gente sai na frente. Você já sai com um a menos. Por quê? Porque tem pessoas que escutam com mais frequência da nossa parte. Da sua É. parte, eu já não sei se vai responder. Entendi. Ensaio 21 rumositrilhas.radio.br. Gente, segue a gente lá no Instagram, vai lá, @Rumos e Trilhas Web Rádio. Boa. O Instagram tá bombando. Ontem teve uma foto legal do nosso produtor lá, o nosso X-Men do momento. Gente, segue lá então. É o facebook.com/Rumos e Trilhas Web. Vamos voltando aqui pro nosso assunto, Dogleta. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui pra gente seguir, senão não dá tempo. Doutor André, qual a diferença de negativação e protesto? Não é a todo mesma mundo coisa? fala- Negativou, protestou, Não é. já não lascou tudo do mesmo jeito? Não. Você já não vai conseguir nada e já era mesmo? Então, A questão é a seguinte, hoje todo mundo fala, me negativou, fui negativado. tá fui na moda, né, negativado. doutor? É Essa o palavra jargão negativado atual. tá na moda. É até legal falar, eu tô negativado. Eu gosto quando eu falo assim, negativei ele, aí eu acho mais bonito. Ah, quando você negativa. Não, tô, mas no Brasil, se você falar, puta, eu devo 1 milhão e pouco, é bonito. Aí você é chique. Aí você é Exatamente, chique. exatamente. Agora ficar devendo 100 Não, conto, 200 é pobreza. Você deve ter 1 milhão, você Mas aparece no fala, Fantástico. É, aí pô, cara, dá tô devendo certo. 2, 3 milhões, eu tô enrolado. Aí, puta, a galera fica louca por você. É bonito. É bonito. Então vamos chegar a dever, vamos chegar no 1 milhão. Não tem por que a gente meta, ficar né? menos que isso. É que nós estamos de um jeito que nem dever nós estamos conseguindo mais, né, Margarida? É tenso a nossa situação, hein? Vamos lá. Doutor Então, André, a negativação segue aí com a é o seguinte, pergunta. hoje em dia existe os órgãos de proteção ao crédito, que é o SPC, Serasa, tem junta comercial, que faz isso, associação comercial, outros órgãos que fazem isso. O que eles fazem? Eles tentam cuidar de que as empresas tomem menos calote, vamos dizer assim. Então, se eu tenho uma empresa hoje, recebo um cheque, recebo um título, ele não foi pago, eu tenho 2 opções. Se eu tiver cadastro numa dessas instituições, né, é um serviço que se contrata. Eu contrato o Serasa, eu contrato o SPC para poder negativar o sujeito. Então eu pago uma taxa para a empresa ali, você passa por um crivo para cadastrar a sua empresa antes disso. Não é todo mundo que você, pessoa física, não consegue negativar os outros. Só jurídica, Só né? jurídica. Então você passa por um crivo, se cadastra, e a partir de então, se você tem um título inadimplido em sua mão, você pode negativar o sujeito. O que seria esse negativar? Você informa o Serasa, olha Serasa, o fulano tal me deu um cheque de tantos mil que venceu em tal data e não pagou. O Serasa vai lá e é obrigado a mandar uma cartinha para o devedor, no endereço que o credor informou, avisando, você será negativado, você tem o tempo de 5 dias para você poder se manifestar, ser contra, entrar com ação judicial pertinente, o que for Isso necessário. qualquer civil pode chegar, eu posso chegar e falar, olha, o doutor André não me pagou. Não, o cheque- civil Não, 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 tem que só ser pessoa jurídico. Ah, só jurídico, desculpa. Só. Você Essas tá sem empresas fone? não Aí você eu não tô- tá eu escutando o tô programa? vendo outra coisa aqui. O senhor não está escutando, tá prestando Deixa ele atenção? terminar que o tempo tá curto. Mas você presta atenção. Deixa ele terminar que o tempo Então tá presta curto. atenção no programa. Tá bom. Então, a partir dali, se você ficar inerte, você passa a ter o seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito. Então, seu nome ficará restrito lá pelos próximos 5 anos, a não ser que você pague essa dívida ou entre com ação judicial para limpar o seu nome, coisas do gênero. Eu tô só um detalhe. Depois de 5 anos, morreu? Limpa no Serasa ou nos órgãos de proteção ao crédito. A pessoa credora não pode mais ajuizar a ação contra você, mas a dívida não está morta. Inclusive, se você dever para a instituição financeira, eles vão lançar o seu débito junto ao Banco Central. Então, por mais que não apareça no Serasa, por mais que eles não possam mais ajuizar uma ação contra você, no Banco Central sempre vai ter lá uma estrelinha negativa, vamos dizer assim, um pontinho negativo. Então, na hora que você vai precisar de um crédito, eles vão consultar o Banco Central e lá vai aparecer essa dívida. Então, a dívida não morre. Ela fica sempre lá. Exatamente. É prescrito o prazo para se cobrar a dívida e para deixar pública essa dívida. Ah, então Mas agora ficou não claro. morre a dívida. Então assim, não podem mais te cobrar. Exatamente. Ninguém mais vai te ligar. Não deveriam. Só que Ligar, ele pode mas te ligar. ligam, né? Mas ligam, né? Ele não pode publicar essa dívida novamente no Serasa, por exemplo. Era ligar cobrando, ele pode, porque a dívida não está paga. Ele não pode deixar pública essa dívida e nem ajuizar a ação contra.
Mas cobrar por telefone, por cartinha, ele pode. Pode continuar pro resto da vida. Respeitando Isso os aí. limites legal. Porque o que acontece é isso, né? Pode falar um termo feio aqui ou não? Não, doutor, Pode. esse programa é Não, muito não. sério. Esse programa ele tem bases fundamentais que não podemos falar Há bobagens. uma mácula na recuperação de crédito em geral hoje em Isso, dia. muito bom. Que as empresas usam e abusam para poder fazer as cobranças, que são as cobranças indevidas. Eles fazem um terrorismo também, né? doutor? Exatamente, Não, isso é legal. nós não estamos aqui defendendo os devedores, Não, né? Você mas está tudo tem devendo, tem que limite. pagar. Mas eles fazem um terrorismo, Sim, hein? tem um Eles mandam carta pro seu limite. pai, pra sua mãe, pra sua avó, o pessoal já morreu, tá lá abrindo tumba pra avisar que você tá devendo. E por Pô, isso que o devedor, não é porque ele é devedor que ele é criminoso. Lógico, existem muitos devedores criminosos, mas nem todo mundo. doutor, dívida assim não dá cadeia, né? Não dá cadeia. Não, né? Não. Preso Tem não vai. Tratado internacional, já que a única dívida que dá cadeia é pensão alimentícia. Essa vai. Essa tomem cuidado, mas o resto não dá cadeia. Não pode mais. Aí eu queria aqui que Você já... falou do protesto só. É, do protesto. Então a negativação é isso, fica divulgada, fica pública a sua dívida. O protesto é uma questão formal, é uma negativação formal, onde o cartório de protesto de títulos e documentos vai te notificar a pagar em 5 dias no cartório sob pena de protesto. Não pagou, o cartório protesta. Esse protesto, consequentemente, também vai aparecer nos órgãos de proteção ao crédito. Só que ele fica documentado, fica formalizado que o devedor foi intimado e não pagou em cartório. E em muitos casos é uma prova a mais para se ajuizar. Quando você negativa, você não tem um documento que reforce o ajuizamento. Para o protesto, por exemplo, uma duplicata sem aceite, você tem que ter o protesto, entre outros quesitos, para poder executar. Então, o protesto é uma questão mais formal. Você pedir uma falência, você precisa ter o protesto, não basta negativar. Então, o protesto é uma questão mais formal do que a negativação. Legal. Para o devedor comum, o efeito é o mesmo. O efeito Tá, vai te legal. pegar de qualquer Exatamente, maneira, exatamente. né? É Para o isso aí. credor que faz diferença. Fala, Dougleta, o que, que você queria fazer falar? minha última pergunta Vamos pra aqui, última, porque o tempo já tá rapidamente estourando, né? aqui, que o senhor só desse uma pincelada aí. Onde as pessoas procuram, além dos tradicionais, onde elas podem ir ver pra acertar o nome delas, assim? Quais são os órgãos que elas podem ir pra acertar o nome? Porque não é só o Serasa, tem o Cadim, né, também. Sim, sim. A questão, você tem que localizar quem é o seu credor. Tá. A única forma de você limpar o seu nome é você localizar primeiro o seu credor. Então você tem que saber para quem você está devendo. Né? O problema de um cheque, por exemplo, que o cheque literalmente ele voa. Como ele é um título que quem é credor é o possuidor, assim como a nota promissória. Passa pra um, passa pra Exatamente. outro, até chegar no cara. Por isso que às vezes fica muito difícil você localizar a pessoa. Quando você protesta o seu título é mais fácil. Porque aí você consegue, pelo protesto, localizar o seu credor. Então a primeira coisa é você negociar com o seu credor. Após a quitação da sua dívida com o credor, aí que você consegue, vamos dizer, limpar o seu nome. Porque toda negativação ela é oriunda da quê? Do teu credor. Então, enquanto você não negociar com o seu credor e não acertar a dívida com o seu credor, nada acontece. Você não vai conseguir limpar o seu nome. E assim, cuidado com as cobranças indevidas, abusivas, tudo há um limite. Se você liga para o teu credor, lógico, eu estou abrindo mão aqui dos bancos. Que os bancos têm uma legislação totalmente própria, os juros são diferenciados, existem os bancos e o resto. Né? Então, quando você vai dever para alguém, procure dever para o resto, não para banco. Porque o banco tem uma legislação toda especial onde eles podem literalmente te esfolar. Agora, o credor comum, não. Numa ação, por exemplo, judicial, lógico, não esperem ser ajuizados, porque você vai ter custos processuais, honorários de advogados para pagar, então a dívida fica mais alta. Mas o limite dos juros é 1% ao mês, mas correção forense. Então, numa negociação extrajudicial, se você chegar num patamar de uns 2%, até 2,5% ao mês, é uma boa negociação com o seu credor. Mais que isso é abusivo. Não vale a pena você negociar nesses Doutor, parâmetros. aí uma última perguntinha, vai. Só Rapidamente. rapidinho. Os bancos, por que eles têm uma lei paralela? A lei não é uma só? Não. Não é estranho isso? O Código Isso me- Civil, que seria um só, o nosso hoje em dia é de 2002. Em 60 e poucos foi lançada uma lei regulando os bancos. Então essa lei tirou as instituições financeiras na questão de juros do crivo. Na época era a lei da usura, depois quem regulamentou os juros foi o Código Civil.
Então a lei ela regulamenta que os bancos eles podem cobrar os juros que quiserem, desde que esteja em contrato. Então, assim, a questão aí, falando português bem claro, é mais lobby das instituições financeiras com quem criam as leis, qualquer outra coisa. Imagina. Um Eles absurdo, justificam isso pelo spread bancário. Eles falam que quando eles te emprestam dinheiro, um cheque especial, um financiamento, eles têm que custear os inadimplentes, custear a própria instituição financeira, seus funcionários. Isso que gera o spread bancário, que por isso que os juros dele é diferente. É 100% diferente do outro. Os juros de quando você deixa o seu dinheiro no banco. Que vai estar lá 0,8, 0,6 ao mês, quando você deixa o seu dinheiro no banco. Agora, quando o banco deixa o dinheiro dele com você, 8, 10, 11, 12% ao mês. E assim vai embora, Sim, né? mas tem um limite ali hoje em dia que é meio estabelecido pelo STJ, STF, que é a prática bancária. Então, assim, existem casos que você vai ver que os juros é de 230, 250, 300% ao ano. Nesses casos... Cartão de crédito é muito assim, né? Sim. Nesses casos, mesmo que você tenha assinado, contratado, conota, assim, juros abusivos. Você pode pleitear em juízo para negociar, para chegar no patamar do mercado e não o legal para o resto, como eu disse. Chegar em 60%, 70%, 80% ao ano, dependendo da época com que é a prática do mercado geral, a média. Não aquilo que você assinou. Tá ótimo, doutor. É isso aí, gente. É rumos e trilhas. Vamos seguindo aqui o nosso modesto barquinho. Deixa eu te falar uma coisa. Diga. Tome nota. Existem 3 tipos de execuções. Quais? A bancária e a do resto, que o doutor falou aqui, e a do agiota. Pegou? Não. Execução. Ah, Pegou, do agiota, entendi, agora gostou? entendi. Muito bom, Gostou? muito bom, Não. muito bom, não gostei. Obrigado. Por isso que eu falo, gente, hashtag vem que é bom. Vem que é bom. É isso aí. Vamos seguir então Vambora, pro tá nosso acabando. beijo doce. O doutor não precisa de explicações, que ele já está mais que acostumado com este clima romântico de rumos e trilhas. Mas, Gabi, depois de ontem, foi polêmico. O seu beijo doce foi polêmico de ontem. Você falou que não ia mandar pra ninguém. Fiquei Papai em Noel silêncio. olhou nos seus olhos e também disse que não mandaria pra ninguém. Como você está hoje? Ou como está o seu coração hoje? Hoje o meu coração vai dar um beijo bem, bem doce pra todo mundo que é inadimplente ou que foge dos devidos pagamentos. Isso aí, Maria Gabi. Doutor André Fontolan Scaramuzza. Pra quem vai? O senhor ensaiou o beijo doce hoje ou não? Seja sincero. Mas é automático o meu beijo doce. O beijo doce ele falou, automático, bateu, tomou. Minha esposa e minhas filhas, sempre pra elas. Fala o nome que da legal. esposa e das filhas, Minha doutor. esposa Flávia, minhas filhas Isadora e Clarice. Elas escutaram o senhor aquela vez? Escutaram. Minhas filhas não, porque elas são pequenininhas. Ah, mas tá. minha esposa ouviu sim. E a esposa gostou? O que achou? Gostou. Adorou. Gostou da gente? Não gostou? Gostou O que mais de ela vocês do que eu. Mas, Esse foi o não problema. fala isso. Doutor, Ele é muito simpático, cara. Não se empolga, senão você vai perder o horário. Então tá bom, Vambora, eu vou corta, seguindo corta, aqui, é que eu não corta, aguento mais corta. Muito elogio obrigado. hoje. Eu não aguento mais elogio aqui nessa mesa. Dougleta, o meu beijo doce também vai para os inadimplentes. Eu quero mostrar carinho. Eu quero mostrar um ombro de afago. É afago? afago, afeto, Afago, afeto. portas abertas. Eu quero estar ao lado de vocês para acomodar num momento tão difícil. Não é isso, Mari Gabi? Eu quero que o momento difícil dele se exploda e que ele pague o que ele tá devendo. É isso aí. Um beijo doce aos inadimplentes. Dougleta, você pare de papinhos paralelos e diga o seu beijo doce. Meu beijo doce vai para o pessoal fofo lá do Serasa, do qual que é o outro serviço? SPC. SPC. Eles me mandam carta todo mês. Eu vou mandar um beijo pra eles porque eles nunca esquecem de mim. Nunca esquece de Dougleta, safadão. Beijo pra eles. É isso aí, ouvintes, rumos e trilhas. E foi mais um Quinta Legal, um bate-papo com o Dr. André. Dr. André, muito obrigado, viu? Valeu por ter voltado, obrigado pelo papo, obrigado por acompanhar rumos e trilhas, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez aí, adorei e fico à disposição. Doutor, deixa o telefone, e-mail, Facebook. O pessoal às vezes quer tirar mais dúvidas aí e acha o senhor pra... O site da minha empresa é o www.empress, vai escrever empresa sem o A no final, .com.br. Lá tem os telefones, os e-mails,
podem me mandar para jurídico@impress.com.br. Eu estou à disposição para tirar dúvidas ali. Fiquem à vontade. Tá ótimo, doutor. Muito obrigado, viu? Manda um abraço pro pessoal lá, pra sua família. Obrigado pra todos que escutam rumositrilhas.radio.br. Vamos seguindo, gente, que nós temos nosso barquinho. Temos outra gravação hoje. E um abraço também pro pessoal do Honk Tonk. Eles vão estar onde lá, Douglas? Tá no Santa Sede, é isso? Positivo. Um beijo lá pro Daniel. Lembrei? É Daniel o nome? Pro cara que veio com a Tatiana. Isso, quem veio com a Tatiana aqui? É Daniel. É Daniel, acertei, Marigali? Então, um beijo pro Daniel, um beijo pra Tatiana, sucesso. Pessoal, vai lá no Santa Sede. Santa Sede é o do Tucuruvi, Parada Inglesa, não é? Você pega ali, você saindo do metrô Parada Inglesa, gente, só pegar, tem uma subida ali, é do lado. O barzinho que tá bombando ali na Zona Norte, na Avenida Nova. É mais conhecido como Avenida Nova ali, aquela região. Você vai, Douglas, tá lá? Sim, senhor. Vai tá lá? Lá. Puta, eu só não vou estar porque eu terei viagens, eu vou, internacionalmente eu estarei esse final de semana. É Luiz Drummond Vilares. Isso! Mora lá, doutor, então somos vizinhos. É isso aí, Luiz Drummond Vilares, mais conhecida como Avenida Nova. Então, gente, um beijo pra vocês, Honk Tonk, amanhã vão lá. E Feliz Páscoa, né? Amanhã é feriado, Boa. você vai ter uma reprise. Gente, Feliz Páscoa, Páscoa com a família. Um beijo pra vocês. É um momento aí de reflexão, muita paz, tudo de bom pros ouvintes Rumos e Trilhas. Mari Gabi, por favor. Você já falou por todos nós. Beijo, bom feriado. Obrigada, doutor André. E vambora. Gente, não saia daí, hein? Agora, terminando o programa, entrevista com o Dr. Everton Zadikian, falando sobre o lançamento do seu livro. Dougletá, a frase do dia, meu amigo. Devo, não nego. Pago quando me pagarem. É isso aí, garoto! Um abraço Boa. pra todo mundo e eu vou embora, gente! Tchau, tchau! Valeu. Fui, tchau! Um abraço! Bem, ouvinte, Rumos e Trilhas, a gente andando aqui pelos corredores, os bastidores desta rádio, Rumos e Trilhas, encontramos Dr. Everton Zadikian, que anda meio sumido, porque agora o cara tá famoso, né? Tá lançando livro, fica rodando pelo Brasil, mas ele parou 5 minutinhos aqui pra falar com a gente. Dr. Everton Zadikian, tudo bem, cara? Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Olá também, ouvintes da Rádio Rumos e Trilhas. Dizer que para mim sempre é um prazer poder estar com vocês. O senhor anda meio sumido, o senhor não gosta mais de Rumos e Trilhas, o que tá acontecendo, Dr. Everton Zadikian? Gostar eu gosto muito, escuto, né? Sempre que possível estou aí sintonizado, sempre ouvindo vocês. Só que, para falar a verdade, não é que eu estou sumido, né? Eu não tenho parado realmente nas minhas atividades, até no próprio escritório, às vezes fica um pouco prejudicado, mas estamos trabalhando aí pela nossa também função institucional junto à OAB, que este é o último ano aí da nossa gestão, né? No mínimo, vamos ver aí como é que ficam os rumos dentro da nossa instituição OAB, mas a minha ausência se dá por um trabalho, principalmente, como você falou, em relação a esse novo filho que os presidentes de comissão do jovem advogado nacionalmente possuem. Então, cada um aí tem a sua sementinha nessa obra, que eu vou deixar você falar um pouquinho da obra. Legal, doutor Everton Zadikian, brincadeiras à parte, nós estamos batendo um papo com ele porque eles acabaram de lançar o livro Presidentes, um olhar especial sobre a jovem advocacia, uma super festa que teve lá em Porto Seguro. Eu acho que é a primeira, isso nunca aconteceu na história do Brasil, né? Vamos dizer assim, doutor Everton. É exatamente isso, a primeira Conferência Nacional do Jovem Advogado, a primeira realmente, isso nunca tinha acontecido, dessa união, né, essa reunião de jovens advogados, liderado aí pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Obviamente que a gente tem os nossos encontros nacionais, mas nunca algo com tamanha importância institucional, né, com base institucional, com apoio do Conselho Federal da OAB. E isso acaba sendo aí uma grande felicidade para os presidentes de comissão de jovem advogado,
que além de ter o seu livro, poder contribuir de forma prática para o jovem advogado. Esse livro, a gente, até na capa dele, você vai encontrar a pedra fundamental, né? E exatamente por isso, além de ter sido lançado em Porto Seguro, a nossa intenção é que a obra seja considerada uma pedra fundamental para aquele advogado que está iniciando a sua atividade profissional. Eu costumo dizer que o nosso livro nada mais é do que um grande manual. Ler o livro, pode ter certeza que alguns erros que você cometeria, você não vai cometer, e a visão que você poderia ter sobre a advocacia, com certeza vai ser tocado aí de forma sensível a partir da leitura dos artigos dos presidentes de comissão do Jovem Advogado, que eu li todos, né? Obviamente, e que realmente eu fiquei surpreendido com o nível o nível literário, efetivamente, e prático dos artigos, e tenho certeza que eu, na qualidade de jovem advogado, se tivesse tido lá no início da minha atividade a oportunidade de ler uma obra como essa, com certeza algumas coisas da minha visão, tanto de administração como de colocação do meu escritório no mercado de trabalho, com certeza teriam sido não alteradas completamente, mas teriam sido feitos alguns ajustes que facilitariam com certeza o início da minha profissão. Muito bom, doutor Everton Zadkian. Então a dica aí para esse Quinta Legal de hoje, olha, o livro Presidentes, um olhar especial sobre a jovem advocacia. Como mesmo o doutor Everton disse, um manual, né, doutor Everton? Uma força real. A gente está lendo aqui alguns tópicos, para você desde montar seu escritório até como gerir grandes fortunas, né, doutor Everton? Com certeza, vai auxiliar aí de forma prática o advogado, desde a sua relação com o cliente até qual a causa que você deve patrocinar. A questão da ética também é levantada no livro, a questão da personalização do seu trabalho, da prestação do seu serviço jurídico, como cobrar honorários e por aí vai. Então, realmente fica não só a dica aí, como a indicação, como sendo um livro aí de cabeceira para aquele que está iniciando a advocacia. E é isso aí, então, jovem advogado. Falamos aqui com o Dr. Everton Zadkian. Dr. Everton, para finalizar, onde que ele encontra, onde ele consegue comprar, como que ele faz para pedir o seu livro? O lançamento nós faremos agora no próximo mês de abril, provavelmente na Ordem dos Advogados do Brasil, na nova sede. E a obra a gente provavelmente ela estará à venda aqui em São Paulo, em todas as livrarias da CAASP, da Caixa de Assistência do Advogado de São Paulo. E você pode, inclusive, comprar também o livro pelo site, que é www.caasp.org.br. Muito obrigado, doutor Everton Zadkian. E jovem advogado, não perca essa dica, viu? O livro tá no forno, novinho para vocês. Um abraço a todos. Obrigado, gente.